Quem vos fala, apóstolo Josadak, especialista em paternidade espiritual, mentor especificamente, vou falar sobre filhos legítimos e filhos adotivos. Acredito eu que você que é filho legítimo, tanto quanto filho adotivo, gostaria de aprender sobre isso, e é sobre isso que eu vou falar com você. Vamos para a Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ele viu a arca, serva caminhava entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. 7 para encerrar. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti. Ao olharmos para esse texto sagrado, percebe-se que está a falar claramente sobre a pessoa de Moisés, o conhecido que é tirado das águas, o nome pelo qual lhe foi dado por meio da circunstância. Você sabe que quando José morreu e deixou os filhos, de Israel dentro do Egito, e eles se multiplicando, os judeus se multiplicando, você sabe que um dos faraós que subiu no trono não conhecia o trabalho de José, segundo diz a Bíblia, e você percebe que há uma grande luta, a luta de aprisionar o povo. E nessa questão de aprisionar o povo, e você sabe que o povo ficou aprisionado por 430 anos dentro do Egito, e neste percurso de tempo houve uma grande necessidade de Deus levantar um libertador. Passa-se o tempo, dentro de um casal, ou até mesmo dentro da tribo de Levi, existe um casal, e esse casal agora vai se unir, e Deus vai presenteá-los com um filho. Na verdade, o terceiro filho, pois deste casal nasceram os primeiros 2, que é Arão e Miriam, e nasceu o terceiro, que é Moisés. Só que nesta altura em que Moisés está nascendo, deu-se um decreto em que o rei do Egito, Faraó, ele libera uma palavra que tinham que matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquela época, pois eles estavam vendo que o crescimento e também o progresso do povo hebreu era muitíssimo. Então, com ódio, com raiva, ele agora vai dar esse decreto. Então, aí a Bíblia vai dizer que as parteiras egípcias começaram a caçar as mulheres grávidas para fazerem o parto, tanto quanto que as mulheres hebreias já sabiam dar à luz, não precisavam de nenhuma ajuda. Quando as mulheres do Egito chegavam para tentar fazer o parto e posteriormente matar a criança que viesse a nascer, as mulheres hebreias já tinham a habilidade, isso também é algo divino. Deus havia dado a habilidade a essas mulheres, quando fosse para nascer, elas pudessem conseguir fazer o seu próprio parto. Porém, nasce esse rapaz chamado Moisés. A Bíblia fala que durante 3 meses ele está sendo guardado dentro de casa. E chegou a hora em que não poderia mais guardar uma criança dentro de casa, pois a luta em que eles estavam vivendo, que era para que as crianças fossem mortas, a Bíblia vai dizer claramente que agora, Deus vai agora iluminar eles, vai dar uma ideia, eles vão fazer agora uma arquinha e vão, betumar ela, e vão colocar Moisés e vão colocar no rio para que
vai em direção ao palácio, ou até mesmo vai em direção ao local em que a filha de Faraó estava costumeiramente banhando, ou até mesmo banhava costumeiramente naquele lugar. Quando agora Moisés está sendo enviado pelas águas do rio Nilo, a Bíblia vai dizer que nesse exato momento a filha de Faraó desce ao rio para tomar banho, para se lavar. Só que ouve-se, conjecturando, né, ouve-se o grito de uma criança, óbvio, e acontece que uma das servas da filha de Faraó foi ver o que era. E abrindo a cesta encontra um menino do sexo masculino. Porém, a filha de Faraó olhou para o menino e sentiu compaixão. Na verdade, sentiu compaixão e tomou o menino para si. E nesse exato momento, Moisés recebe o nome. Na verdade, o nome Moisés vem por meio de uma circunstância. Não é o nome legítimo pelo qual os pais queriam dá-lo. Pois você sabe que quem deu o nome Moisés não foi os pais de Moisés, mas foi a filha de Faraó, pois ele foi encontrado nas águas e nesta circunstância ele recebe o nome, tanto quanto aqueles filhos indesejados que pais não se programaram para tê-los, pais não se precaveram, pais não se, como se diz, não prepararam a sua mente, seu coração, suas emoções, não planificaram para gerar esse filho. Então, o filho veio a nascer e não tem nome, ou então, acharam qualquer nome e colocaram sobre a criança. Então, temos muitos filhos assim, nesse mundo e nesse universo. Porém, quero crer que não seja você, mas se caso for você, há uma solução para isso. Pois Deus, independente de qualquer circunstância, Ele tem um propósito para todos nós e Ele sabe como glorificar o nome dEle na história de cada um de nós, assim como glorificou o nome dEle na história de Moisés. Ao lermos esse texto, você percebe que Moisés nasce, agora está inserido dentro da educação egípcia e ele vai crescer como filho da filha de Faraó. E a Bíblia vai dizer que nesse percurso em que ele vai crescer como filho da filha de Faraó, quem vai lhe dar de mamar é a sua própria mãe, pois a sua irmã exercia trabalho dentro do palácio e posteriormente ela criou, como se diz, né, na ocasião em que Moisés está sendo tirado das águas, ela vai se prontificar e vai dizer assim, olha, vamos chamar uma ama, alguém que vai cuidar desse menino para você. E durante o tempo que ela vai cuidar muito bem, vai dar de mamar. Quando ficar grande, ela vai trazer de volta para você e você dá a sequência, né, da criação. E, na verdade, a irmã de Moisés foi chamar a própria mãe. Vê a inteligência da irmã. Foi chamar a própria mãe para que Moisés, né, crescesse no calor do peito da sua própria mãe legítima e não da sua mãe adotiva, ou da mãe que o adotou. Porém, o tempo se passa e Moisés está agora como um príncipe dentro do Egito, porém, há uma grande confusão na sua identidade. A primeira confusão é porque, quando criança, quem o achou foi a filha de Faraó. Mas ele nasceu do ventre de uma hebreia. E quando ele vai crescendo, aprendendo tanto a filosofia egípcia, tanto conhecendo os deuses do Egito, e porém ele estava sendo processado também para ser um novo rei, caso o Faraó viesse a morrer, você percebe que nesse percurso de tempo, Deus vai criar uma situação. Situação essa que vai permitir Moisés descer na região aonde o seu povo legítimo era escravo. Na região aonde o seu povo enriquecia o Egito todo dia. E neste percurso de tempo em que ele vai sair do palácio e vai para essa região para ver os campos, para ver os trabalhadores, ele vai se deparar com uma situação em que um soldado egípcio está castigando, está massacrando a porrada um dos seus irmãos hebreu. Moisés, olhando para aquela cena, ele não dá por vencido,
ele reage, o egípcio, e vai agora vai avançar esse egípcio, né? A Bíblia vai dizer claramente que até os irmãos olharam para Moisés e tentaram revidar com ele, rebater com ele porque ele teve aquela atitude. Só que no fundo, você percebe que Moisés, naquele exato momento, ele viveu uma crise na sua identidade. Porque até então ele foi criado como filho da filha de Faraó, só que legitimamente ele é um judeu. E sendo judeu, ele não poderia permitir que um dos seus irmãos que servia como escravo fosse castigado, até mesmo morto por um soldado egípcio. E acontecendo essa situação, como você já conhece, a Bíblia vai dizer que ele mata agora esse soldado egípcio. E ele agora vai fugir. Vai se direcionar o local aonde ele vai se encontrar com Jetro, né, no percurso da sua história. Perceba que 40 anos Moisés, ele foi criado e processado dentro do Egito para ser um faraó. Mas, porém, como Deus tem seus planos e Moisés não é um filho legítimo do Egito, mas sim dos hebreus, Deus criou uma situação que permitiu que tal coisa acontecesse para que Moisés pudesse ativar a sua verdadeira identidade como um judeu e não como um egípcio. Você percebe que 40 anos no Egito, ele cresce, aprende, estuda as filosofias do Egito, conhece as adorações do Egito, mas porém ele é um filho adotivo. E você percebe também que não só fisicamente, mas espiritualmente também existem filhos adotivos, tanto quanto filhos legítimos. Filhos adotivos são aqueles que normalmente um pastor recebe em sua igreja pessoas que já estão vindo de uma outra igreja, de uma outra religião, de um outro ambiente, em que posteriormente também lá essas pessoas não foram legítimas. Elas também foram adotivas, só que o processo de adopção naquele lugar, ou no lugar pelo qual eles estão saindo, alguns saem bem, outros saem já brigados, outros ruins, entendeu? Por causa das muitas circunstâncias de aceitação ou luta por poder. E você sabe que uma das grandes crises que os filhos legítimos, tanto quanto os filhos adotivos, vivem é na sua identidade, porque eles querem saber realmente quem eles são. Porque quando se é legítimo, nós sabemos o que somos, de quem viemos e para quê. Quando nós somos adotivos, você sabe que nós vamos nos adaptar com um sangue que não é nosso. Vamos ser inseridos num ambiente que não é nato. Ou então, num ambiente que não é original. Nós vamos ter que adaptar-se. Por isso que você vai ver que filhos adotivos têm muita dificuldade em adaptar-se com a mentalidade dos pais que vão o quê? Que vão adotá-lo. Por isso que no processo de adoção, adota-se a criança quando ela é menor de idade, não quando ela é adulta. Porque quando adulta, terá muitas dificuldades e muitos problemas. E principalmente aqueles que se prontificam em adotar, vão sofrer com esta criança ou com esse adulto, porque em detrimento de muitos problemas que podem acontecer dentro da casa, dentro da família, tem horas que essa criança vai reagir de uma maneira indesejada. Você já deu conta que quando o padrasto é que fica criando o filho de outra pessoa, há muitos problemas? Por isso que você vai ver que não estou dizendo 100%. Eu estou dizendo de 0 a 10, pelo menos 7% dos padrastos não são bem vistos, tanto quanto as madrastas. Por quê? Porque desde o momento em que um filho lhe é tirado a legitimidade de sua mãe, a legitimidade de seu pai, cria uma grande ruptura na identidade dessa criança. E essa grande dificuldade vai carregar ele por muito e muito tempo, se não tratá-lo quanto antes. Então você percebe que 40 anos Moisés está vivendo dentro do Egito quando ele vai se deparar com essa realidade
em que um dos seus irmãos está sendo ferido, ele reage, mata o soldado do Egito e ele vai fugir. Você percebe que Deus criou uma situação, primeiro, para ativar a sua verdadeira identidade. Ele cresceu como um egípcio, mas realmente tinha a essência de quem? De um judeu. Então você percebe que também espiritualmente existe aqueles filhos legítimos, como eu disse, e existe aqueles filhos adotivos, aqueles que vêm de outras igrejas, que já vêm, como se diz, com complicações emocionais, espirituais. Você vê que ele já vem com distúrbio moral, ele acaba fugindo, ou até mesmo, né, se essa expressão me perdoa, mas às vezes é necessário falar na real, o cara, ele vem de um problema, ele sai de uma circunstância dolorosa, e ele acaba indo para uma igreja que ele se simpatiza, que ele ama o pastor, ele ama o ambiente de culto, só que, porém, ele não acaba sendo legítimo naquele lugar, porque os filhos espirituais legítimos, tanto quanto os filhos legítimos físicos, eles precisam ter um ventre que o gera, um ventre legítimo que vai gerá-los. Tanto quanto aqueles que serão adotados, tem que ter a habilidade no interior espiritual desses pais que vão receber esses elementos, esses seres, esses filhos. Eles têm que ter muita maturidade para lidar com filhos adotivos, principalmente quando é espiritual e tanto quanto é físico. Então, quando você olhar para filhos legítimos e para filhos adotivos, a maior crise que eles vivem é na sua identidade. Por isso que, se você é um pai e tem um filho legítimo, aprenda a cuidar muito bem da identidade dessa criança. Pois, caso você o abandone, ele vai sofrer por muito tempo buscando a sua identidade que não recebeu da sua legitimidade. Agora, quando você vai adotar um filho, você precisa entender dois princípios. O primeiro princípio é o princípio de aceitação. E você sabe que aceitação não é coisa fácil. Alguém pode olhar e dizer assim, não, eu vou chegar aqui, vou fazer o processo de adoção e vão me aceitar rápido. Mentira. Não te engane. Processo de adoção não é tão fácil quanto parece. Por isso, precisamos tomar muito cuidado quando tomamos a decisão de adotar filhos, quer seja físico ou espirituais. Porque o primeiro processo a ser passado é aceitação. Tanto quanto do filho que é adotado, tanto quanto do pai que se torna que aquele que vai adotar. Segundo, você precisa entender que a adoção não é coisa fácil, tanto quanto espiritual, tanto quanto física. Por quê? Porque você vai ter que desenvolver uma maturidade emocional muito grande. Você tem que desenvolver uma inteligência emocional muito grande. Porque você vai lidar com as crises daquela criança que você está adotando. Assim acontece quando filhos espirituais que não são legítimos e acabam tendo crises existenciais dentro da igreja, em que eles às vezes não acabam concordando com a forma como o pastor leva a igreja, ou até mesmo como o pastor dirige a igreja e tudo mais, eles vão se opor muitas das vezes, e quando se opor, e você sendo pai adotivo, quando você também tentar rebater, ou até tentar esclarecer, ou clarificar as coisas, pode ter muita certeza que vai ter muitos conflitos. Por quê? Porque quando você adota quem você não processa, por isso que no processo de adoção, a primeira coisa a ser feita é leve para o filho adotivo a sua visão de vida. Quem você é, o que você faz, o que você gosta, como você leva a sua casa, como você dirige o ambiente interno da sua casa, quem é você para aquela que vai se tornar mãe desse filho, tanto quanto espiritual ou físico. E você precisa entender que quando Moisés foi adotado pela filha de Faraó, uma das grandes lutas de Moisés foi essa. Só que Deus, como tem sempre um propósito, e ele se explica no turbilhão dos problemas, se explicou para Moisés, mostrando para ele que ele era um judeu. Por mais que ele tenha nascido
ou até mesmo vivido dentro do Egito, supostamente como filho da filha de Faraó, ele não era filho da filha de Faraó. Então, respeite a posição do filho que você adota. Saiba que ele não é teu filho legítimo, ele é filho adotivo. Então, se você realmente quer adotar tanto quanto físico ou espiritual, entenda que ele não é seu filho. Vai existir crises na mente dele, na alma dele, que você não vai conseguir resolver. Por isso, se você está disposto a entrar por esse caminho da adoção de filhos, tanto espiritual e tanto físicos, você precisa entender que você vai ter que ser maduro o suficiente para lidar bem com esse filho, tanto quanto esse filho lidar bem com você. Então, que nessa aula você possa entender um pouquinho sobre legitimidade. Legítimo são aqueles originais que nascem no ventre, né, original de um pai, de uma mãe que o cria, ou que faz, né, e que nutre ele, faz ele crescer. Agora, os adotivos são aqueles que nós encontramos na jornada da vida. Assim acontece tanto no mundo espiritual e tanto no mundo físico. Só entendendo que legitimidade e adoção são duas coisas diferentes. Se você quer ter progresso como um pai espiritual, você precisa identificar os legítimos e os adotivos. Você vai amar os dois, você vai cuidar dos dois, mas saiba que o adotivo, tanto quanto o legítimo, eles precisam de tratamentos muito, mas muito especial quando se diz questão de identidade. Que Deus possa te abençoar, que você possa aprender um pouquinho sobre isso aqui e que essa aula possa estar abençoar você, tudo de bom, que Deus possa honrar você. Fico feliz porque você chegou até o fim dessa aula e eu tenho certeza que você vai continuar crescendo. Deus abençoe.